Um ciclo perverso de violência se repete em Rondônia. O estado está entre os primeiros do país em crimes de injúria racial e racismo. E essa mesma população, a negra, é a principal vítima de uma exploração ainda mais brutal: o trabalho análogo ao de escravo. O fio que costura essas duas realidades é o racismo estrutural, um mecanismo que naturaliza a violência e a discriminação, mantendo um grupo inteiro em situação de vulnerabilidade constante. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Camila Holanda, confirma que o perfil racial das vítimas em Rondônia segue a triste tendência nacional. Ela explica que o racismo estrutura uma sociedade onde certos grupos são vistos como descartáveis, alimentando a exploração. O trabalho escravo ele vem de um histórico, de um contexto histórico do nosso país, de exploração. E os dados eles revelam que as pessoas que acabam sendo envolvidas nessa atitude, que é também um crime, né, no nosso Código Penal, o trabalho em condições análogas a escravo, a maioria delas são pessoas negras, e também os dados revelam que essas pessoas vêm de uma condição de vulnerabilidade, que está também ligada a esse contexto estrutural e histórico da exploração do trabalho. Dados nacionais são categóricos. A grande maioria das vítimas resgatadas de situações degradantes de trabalho análogo à escravidão são negras e pardas. São pessoas que carregam no corpo e na história o peso de uma herança de exploração que insiste em se repetir. Para combater esse crime complexo, a tecnologia é uma grande aliada. O Ministério Público do Trabalho criou a plataforma Smart Lab, um observatório digital que cruza milhares de dados públicos. A ferramenta mapeia regiões de riscos, setores problemáticos e o perfil das vítimas, gerando informações essenciais para ações direcionadas e preventivas do poder público. Desde que os dados começaram a ser coletados no Brasil, aqui em Rondônia já foram 977 trabalhadores resgatados. O painel Smart Lab, ele traz justamente os recortes que vêm a partir dos dados, e nós visualizamos que aqui no estado de Rondônia já houve resgate relacionado à produção, à atividade produtiva da soja, da madeira e até mesmo na construção civil, né? Muitas vezes a gente imagina que o trabalho escravo ele se encontra ali distante, numa atividade florestal ou no campo, mas ele também está na cidade. E a gente relembra também a possibilidade do trabalho escravo doméstico, que acontece inclusive no âmbito das residências. Então, os dados mostram que o trabalho escravo está em todos os lugares e que é preciso uma vigilância e uma atuação constante de todos os segmentos, de toda a sociedade para evitá-lo. Aqui no estado, setores como o madeireiro, o agropecuário e o de carvoarias aparecem frequentemente na chamada lista suja do trabalho escravo. Cadastro que reúne os nomes de empregadores flagrados explorando seres humanos. Sobre a lista suja, a procuradora detalha que a ferramenta vai além da punição moral. Ela é um instrumento econômico crucial no combate ao crime. A lista suja, ela é uma ferramenta de transparência à sociedade. Como o trabalho escravo é algo que o Estado brasileiro se comprometeu a erradicar, é preciso também que se dê transparência à sociedade. Então, a lista suja, ela traz o dado das empresas que já submeteram trabalhadores a essa condição, ou seja, empresas que já foram autuadas por essa condição ou também que já receberam condenações na Justiça do Trabalho em relação ao trabalho escravo. E é esse instrumento que informa a sociedade qual o momento, né, que o Estado brasileiro está em relação ao combate ao trabalho escravo. E é também um instrumento que serve para que também os outros segmentos da sociedade possam adotar condutas de vigilância ativa, né, nas cadeias produtivas, no consumo também. Então, por isso que se dá essa externalização a toda a sociedade. Existe também uma atuação do Ministério Público do Trabalho que cobra que, por exemplo, bancos não financiem infratores, né? Então, a presença na lista suja de trabalho escravo é justamente essa ferramenta para que um banco
possa evitar, no final das contas, financiar alguém que explora o trabalho escravo. É também uma forma de se combater a concorrência desleal, né? Porque quando se tem o desenvolvimento de uma atividade sem a garantia dos direitos, então, obviamente, aquela outra empresa que faz tudo correto acaba tendo mais custos, né? Então, a gente quer também, por esse aspecto econômico, que todos estejam no mesmo patamar. Então, a consequência também vem com outras sanções, por exemplo, o financiamento dos bancos, a própria aprovação de projetos e até mesmo impactos relacionados à possibilidade de participar de licitações com o poder público. O desafio da fiscalização é imenso em um estado de dimensões continentais como Rondônia. O Ministério Público do Trabalho atua não só na punição, mas também na reparação das vítimas, majoritariamente negras e pobres, garantindo seus direitos e reinserção no mercado de trabalho. A prevenção, através da conscientização de empregadores, é outra frente crucial de atuação. O maior desafio que se enfrenta ao combate ao trabalho escravo em Rondônia é a ausência da COETRAI. A COETRAI ela é uma comissão que vem do Pacto Federativo, que foi firmado pelo Estado de Rondônia, em se comprometer ao combate ao trabalho escravo por meio da existência dessa comissão, que é um lugar para reunir todos os órgãos públicos e também segmentos da sociedade civil, secretarias ali que tenham alguma atuação naquela temática, para que juntos, em uma atuação em rede, se possa fazer esse combate. Atualmente não existe essa comissão em Rondônia, isso é um pleito do Ministério Público do Trabalho, para que assim em outros estados que são também bastante atuantes e combativos, se desenvolva um diagnóstico e um planejamento especificamente para o combate ao trabalho escravo. E um segundo desafio vem da ausência de um número compatível de denúncias, que no entendimento do Ministério Público do Trabalho é também pela ausência de conhecimento e educação em direitos nesse sentido. Ou seja, muitos trabalhadores não sabem que vivenciaram uma situação como essa e, portanto, não foram em busca dos seus direitos. É por isso também que se promove bastante na atuação do Ministério Público do Trabalho a promoção da educação, a conscientização, então cursos que tragam exatamente quais são os conceitos, o que é trabalho escravo, o que não é, mas também nos casos em que não é, quais são as irregularidades trabalhistas, né? Muitas vezes não é o caso de um trabalho escravo, que é uma situação que é um somatório de condições para se chegar a esse conceito, mas existem outras irregularidades trabalhistas graves. Então, um dos maiores desafios é a falta de conscientização acerca dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas o racismo não se manifesta apenas na exploração econômica. Ele é uma violência diária, que fere a alma, a dignidade e a saúde mental. E os números do Estado comprovam. Rondônia é um dos líderes nacionais em registros de injúria racial e racismo. São agressões verbais, discriminações e humilhações que deixam marcas profundas. Um crime que não pode ser naturalizado. Houve aqui em Rondônia um aumento de quase 50% dos casos de denúncia de injúria e de mais de 25% dos casos de crime de racismo. Para prevenir e combater esses crimes, são necessárias algumas atividades e ações interinstitucionais, ou seja, de vários órgãos, de vários poderes, todos unidos, para diminuir esse dado tão alarmante. O racismo mata, o racismo gera depressão, o racismo gera ansiedade nas vítimas. E esse resultado danoso, ele, pela legislação brasileira, pode sim ser quantificado em uma indenização por danos morais, cobrando ao agressor as consequências dos atos. O defensor público, Dr. Fábio Roberto, reforça a importância da denúncia, não apenas para o trabalho escravo, mas para todos os crimes de ódio racial. Ele explica que o combate ao racismo é uma ferramenta fundamental para quebrar o ciclo de exploração. Nós, cidadãos, que presenciamos um crime de racismo com segurança, claro, participe do processo de investigação, se colocando à disposição para ser testemunha. Ou até mesmo, todo mundo hoje tem um celular, verificando e vendo um crime desse, filme e coloque à disposição das autoridades policiais. Essa participação é fundamental para nós começarmos também a combater
a impunidade dos agressores. Essas medidas também exigem uma atuação na área da educação, com um planejamento pedagógico voltado para atividades antirracistas e de promoção de uma educação afrocentrada, buscando a igualdade racial e buscando justamente combater, junto à criançada e os adolescentes, e até mesmo o corpo docente, os professores, combater o racismo na origem, na formação da cidadania que é a escola. Especialistas são unânimes em apontar que apenas o diálogo constante entre justiça, poder público e sociedade civil pode reverter os números alarmantes de violações raciais e trabalhistas. Duas faces de uma mesma moeda. A herança escravocrata que o país ainda não superou. Denunciar é um dever de todos. E assim encerramos a série Racismo, Herança e Luta. Dos terreiros às capoeiras, das tranças aos campos de trabalho, mostramos que o racismo é uma estrutura presente que ainda explora e humilha. Mas em cada capítulo também revelamos a força da resistência, na cultura, na fé e na coragem de denunciar. A série termina aqui, mas a luta contra o racismo continua e é um compromisso de todos.